Muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar aqui partilhando este papo com o Ministro Gilmar, com o Professor Ilmar e com o Professor Vitalino. Eu vou pegar na introdução do Ministro Gilmar Mendes e nas palavras do Professor Ilmar Matos para olhar um pouco para o presente e o futuro. A abertura dos portos do Brasil, a chegada da Corte e a abertura dos portos do Brasil deram início ou fazem parte do movimento de globalização no qual a gente agora está vivendo intensamente, como aliás o Ministro Gilmar Mendes sublinhou. A pandemia toca-nos a todos, estejamos onde estivermos, a revolução digital toca-nos a todos, as alterações climáticas tocam-nos a todos. E, portanto, aquela ideia de soberania clássica em que o Estado é soberano dentro das suas fronteiras e não tem poder igual, não tem poder maior fora das suas fronteiras, não existe. A ideia de soberania clássica no século XXI não faz grande sentido. Todos estamos interligados, todos estamos tocados. O que acontece na China impacta na Europa, impacta nas Américas, impacta no mundo inteiro. Portanto, a gente tem que olhar para o mundo de outra forma, tem que olhar para o mundo, como citando ou usando a feliz expressão que o Ministro Gilmar Mendes utilizou, na lógica da aldeia global, onde todo o mundo tem um papel e uma posição. Dentro deste desafio global, destes desafios que o Brasil, Portugal, a Europa, as Américas, a Ásia e a África enfrentam, há aqui um encontro, ou o desejo de um encontro, ou a necessidade de nos reencontrarmos, Portugal e Brasil, Europa e a América do Sul, para fazer face a estes desafios, para fazer face a estes grandes desafios que a gente tem pela frente. Se nós pensarmos só no Mercosul e na União Europeia, antes da pandemia, nós estávamos pensando em 25% do PIB do mundo inteiro e 750 milhões de pessoas. E dois grupos de países que têm uma forma bastante semelhante, bastante próxima de ver o mundo. Esse encontro, essa forma de ver o mundo, esse potencial de colaboração que foi sendo negociado em termos comerciais no acordo entre a União Europeia e o Mercosul durante 20 anos e que marcou muito estes últimos 20 anos e que limitou as oportunidades de cooperação entre a Europa e o Mercosul, entre o Brasil e a Europa, e que agora está aguardando formalmente a sua ratificação, mas na verdade há ainda algumas dificuldades que têm que ser ultrapassadas. Na Europa nós olhamos para o grande mercado do Mercosul com um interesse específico da nossa manufatura e dos nossos serviços, mas olhamos com alguma preocupação para a qualidade, a eficácia e a força do agronegócio, nomeadamente do agronegócio brasileiro. E, portanto, embora haja um acordo já estabelecido, há ainda algumas dificuldades a limar, mas a gente não pode ficar preso ao acordo entre o Brasil, entre o Mercosul e a União Europeia. O potencial de colaboração entre o Mercosul e a União Europeia, entre Portugal e o Brasil, tem que ser muito mais do que um acordo comercial. Sem prejuízo para a importância desse acordo comercial, é um grande acordo comercial e nós esperamos que ele se concretize rapidamente. Mas deixe-me só dar 3 ou 4 ideias daquilo que nós temos que fazer em conjunto. A ideia de, por exemplo, que o Atlântico era o centro do mundo está sendo ultrapassada. O centro do mundo está-se mudando, se é que já não se mudou, para o Indo-Pacífico, para a região do Pacífico e do Oceano Índico. E Portugal, e o Brasil, e a Europa e as Américas têm que trabalhar em conjunto para reforçar os seus interesses próprios e específicos e do Atlântico nesta reconfiguração do centro do mundo. A língua portuguesa, onde nós estamos participando todos em conjunto, Portugal e Brasil, na organização da CPLP, na comunidade dos países de língua portuguesa, tem que ser reforçada e tem que ser pensada para ser um instrumento
de promoção dos interesses comuns de todos aqueles que falam português, que é a língua mais falada do Hemisfério Sul e que é uma das línguas mais importantes do mundo. E, portanto, nós temos que olhar para a CPLP como um instrumento comum de promoção dos nossos interesses, não só culturais, mas os nossos interesses estratégicos, os nossos interesses comerciais, os interesses das nossas populações. Na mesma lógica, e olhando um bocadinho mais alargado, os interesses da Ibero-América, que também tem uma organização estruturada, a Organização Ibero-Americana, onde os países da América Central e do Sul e Portugal e a Espanha têm um papel importante a desempenhar. E, finalmente, terminando naquilo que nos diz mais diretamente respeito, as relações bilaterais entre Portugal e o Brasil. São dois grandes países muito próximos, que têm interesses comuns e que devem trabalhar mais e aprofundar mais essas ligações e esses interesses comuns. O que eu gostava de deixar, talvez, para o nosso debate, é que há desafios muito grandes que nós temos que enfrentar em conjunto. Há o desafio da pandemia e como ultrapassar os seus impactos, que não são só sanitários, são económicos, são sociais, são políticos, são comerciais. Há o desafio da revolução digital, que vai ser uma transformação absolutamente profunda na vida de todos nós, na criação de emprego, no que é que a gente vai ensinar e aprender nas universidades e nas escolas, na organização do trabalho, na própria organização da sociedade. Tudo isso vai ser tocado pela revolução digital. Tem a questão ambiental, que é uma questão que a Europa está muito presente e assumiu como sendo uma agenda partilhada muito importante. O presidente Macron, que neste momento a França tem a presidência do Conselho da União Europeia, o presidente Macron propôs que a Europa taxasse de forma mais pesada produtos e serviços que fossem feitos provocando alterações climáticas ou contribuindo para as alterações climáticas. E nós ficámos contentes de ver que na COP26, no encontro de Glasgow sobre as alterações climáticas, o Brasil comprometeu-se, juntamente com mais um conjunto grande de Estados do mundo, em combater a desflorestação, que é uma questão que estava preocupando e que está preocupando as autoridades europeias, mesmo no quadro do acordo Mercosul-União Europeia. Mas temos a questão do Atlântico, temos a questão da língua, temos a questão dos nossos interesses comuns. É preciso que Portugal e o Brasil se reencontrem. Nós temos estado um pouco afastados um do outro e é preciso reconstruir essa ligação. É preciso que o Brasil reencontre a União Europeia, e aí Portugal pode ter um papel muito interessante para desempenhar, porque pode ser um grande amigo do Brasil em Bruxelas. A CPLP pode ter também aí um papel importante na ligação e no aprofundamento das relações dos países de língua portuguesa com a União Europeia. Mas, no fundo, nós temos que olhar para estes desafios que são comuns, estes desafios que são globais, e identificar onde é que estão os nossos interesses partilhados e como é que nós podemos reforçá-los, como é que Portugal, membro da União Europeia, pode contribuir para o desenvolvimento dos interesses brasileiros na Europa, como é que o Brasil pode contribuir para o desenvolvimento dos interesses de Portugal e da Europa nas Américas, e como é que nós podemos todos trabalhar para que o Atlântico não se torne uma irrelevância histórica pela primeira vez na história da humanidade. Muito obrigado e espero que a gente possa ter um bom papo agora a seguir. Obrigado.